Muito bom dia. Depois desta extraordinária introdução que o Diogo Vasconcelos fez e que acho que coloca muito bem o conjunto de temas que merecem uma reflexão aprofundada, eu quero saudar em particular esta iniciativa da APDC. Eu acho que é muito importante que nós criemos uma oportunidade no nosso país para, de forma consistente, refletirmos entre o conjunto dos parceiros que são relevantes nesta área, desde logo os parceiros universitários, os espaços institucionais onde se produz uma maior criatividade e uma maior inovação. Eu vejo aqui várias universidades presentes, a Universidade Católica, a Faculdade de Engenharia do Porto, a Escola Nacional de Saúde Pública, enfim, um conjunto de instituições dessa área, com parceiros empresariais que têm a capacidade de transformar muitos dessa inovação em produtos e em atividades que possam ser produtos num sentido lato, naturalmente, incluindo sobretudo os serviços, que possam ser depois generalizadas no uso pela população, e, por outro lado, também, naturalmente, os parceiros do setor público, que têm um peso decisivo na generalização de muitas destas inovações. O Diogo já o disse antes de mim, o principal desafio que nós enfrentamos é como é que é possível, em concreto na área da saúde, mas tendo a noção de que a saúde é algo decisivo para a organização de uma sociedade moderna, como é que nós podemos assegurar a manutenção e a intensificação dos ganhos obtidos nas últimas décadas. E nós temos, de facto, um desafio que tem a ver com a mudança do padrão epidemiológico, isto é, do padrão das doenças que atingem as sociedades e como nós poderemos continuar, no futuro, a generalizar o uso das novas tecnologias nas nossas sociedades. Eu não preciso de vos falar muito sobre os resultados, eles são, por vezes, esquecidos nesta voragem mais ou menos pós-moderna de valorizar os problemas em detrimento das aquisições das nossas sociedades, mas a verdade é esta: nós no último meio século reduzimos a mortalidade infantil a níveis, enfim, quase despiciendos. Em Portugal morrem hoje 3 crianças por cada 1000 recém-nascidos no primeiro ano de vida. No início do século XX, há 100 anos atrás, morriam cerca de 150, portanto, podemos ter uma imagem do que foi o caminho percorrido neste espaço. A nossa esperança média de vida duplicou em 60 ou 70 anos, passou de cerca de 40 anos nos anos 30 ou 40 para cerca de um pouco mais de 80 anos neste momento, mas a verdade é que hoje nós enfrentamos desafios completamente distintos dos desafios do passado. Nós hoje temos um padrão de comportamento das nossas sociedades, de comportamento de cada um de nós, que muda radicalmente a realidade com que o sistema de saúde se confrontava. Quais são os problemas com que nos defrontamos hoje? Excesso de peso. 30% das crianças com 12 anos têm excesso em Portugal, têm excesso de peso, e 12% têm critérios para obesidade. 12 anos. Hipertensão arterial. 1 em cada 3 cidadãos adultos no nosso país têm valores elevados de pressão arterial. Diabetes mellitus. 1 em cada 9 portugueses têm diabetes mellitus. Felizmente para eles, e infelizmente para o sistema de saúde, só metade é que sabem, portanto metade ainda continua a viver feliz, enfim, mais feliz pelo menos. Enfim, redução drástica do padrão de atividade física das nossas sociedades, enfim, eu julgo que conhecem esta realidade. E a pressão que isto tem sobre a saúde individual e sobre a forma como o Estado organiza o sistema de saúde para dar resposta aos cidadãos. Eu aqui tenho que confessar, pelo menos, um preconceito ideológico, que é o preconceito da minha ideia de que não há nenhuma possibilidade de manter os níveis de saúde das nossas sociedades sem um sistema baseado no acesso universal e sem uma regulação pública da base de acesso universal. Depois, os modos de organização podem ser um pouco distintos, mas eu acho que há muita evidência internacional de que isto é assim, e a ideia existe evidentemente espaço para o mercado na saúde, mas a saúde não é um mercado no sentido tradicional. É, na melhor das hipóteses, isto não foi dito por mim, foi escrito pelo Michael Porter, é um quase mercado, porque é uma área em que o acesso dos cidadãos, ainda que eu valorize a participação cada vez mais ativa dos cidadãos e a capacidade cada vez maior da decisão dos próprios cidadãos, a verdade é que haverá ainda durante muitos anos uma enorme mediação profissional no acesso e na escolha nos cuidados de saúde, o que significa que não estamos perante um mercado no sentido mais habitual, embora naturalmente que venham a existir modificações nos próximos tempos.
E, naturalmente, que a circunstância dos sistemas de saúde é a circunstância também do aumento progressivo dos encargos. Nos países da OCDE, o dispêndio médio anda próximo dos 10% do PIB. No nosso país, um pouco acima dos 10% do PIB é gasto em saúde. Todos têm a noção de como os recursos são limitados e como isto vai obrigar ajustamentos da prestação de serviços de saúde numa sociedade cada vez mais exigente. Eu diria que isso é muito positivo, que a sociedade seja e que os cidadãos sejam cada vez mais exigentes desse ponto de vista. Isso é muito positivo. E num sistema em que os principais determinantes do aumento dos encargos estão presentes de uma forma clara. E os principais determinantes são, a inovação tecnológica, responsável por 2/3 do aumento dos encargos. Aliás, o que significa que o desafio para a nova inovação tecnológica é ser capaz de aumentar a eficácia e aumentar ao mesmo tempo a eficiência, não ser geradora apenas de novos encargos, e, por outro lado, o envelhecimento da população, que é muito, por vezes, esta espécie de inverno demográfico que nós vivemos no mundo desenvolvido e no mundo ocidental pode parecer muito assustador, mas eu acho que também devemos encarar com um aspecto positivo. O aumento da esperança média de vida é uma boa notícia para todos os presentes neste encontro. Quer dizer, isso não é em si mesmo uma má notícia, pois, enfim, temos que aprender a lidar com essa nova realidade das nossas sociedades. Perante estes desafios, envelhecimento, alargamento das doenças crónicas, necessidade de melhorar a qualidade dos serviços e necessidade de assegurar a sustentabilidade do sistema de saúde, eu não tenho nenhuma dúvida que a resposta essencial tem que ser através da inovação. E que a inovação tem seguramente uma componente tecnológica, mas verdadeiramente a inovação que nós temos que discutir não é centralmente a inovação tecnológica. A inovação que temos que discutir centralmente é a inovação dos processos, dos serviços, da forma como nos relacionamos uns com os outros, da forma como os serviços de saúde, públicos e não públicos, se relacionam com os cidadãos e da forma como podemos encontrar aqui novos paradigmas e novas formas de dar um passo à frente que tornem mais, vou-me repetir, efetivas e eficientes as nossas intervenções. Um aspecto essencial, e eu partilho inteiramente da visão de Diogo Vasconcelos sobre esse ponto de vista, é que se trata de construir serviços com os cidadãos e não para os cidadãos. E nós temos que ser capazes de fazer esta mudança. Esta mudança foi ocorrendo, de alguma forma, no sistema de saúde. Eu estudei há um pouco mais de 20 anos num sistema de saúde em que a formação dos profissionais, desde logo dos médicos, era ainda imbuída de um enorme paternalismo. Isto era a ideia de que havia algo de mágico na relação entre o médico e o seu doente, e que a explicação era algo despiciando nesse contexto. Apesar de tudo, ocorreram já na sociedade muitas mudanças desse ponto de vista, mas o desafio agora é acelerar muito esse processo de mudanças, acelerar muito o processo de integração dos destinatários na concepção e na prestação dos serviços na área da saúde. A ideia é que nós possamos integrar cada vez mais os esforços e os serviços que são realizados na área da saúde, muitos deles com recurso às novas tecnologias de informação e comunicação, à banda larga, a todas as novas possibilidades que estão abertas, e que os possamos integrar com recurso à centralidade no cidadão. E este tem que ser um processo que só será bem sucedido se for um processo muito inclusivo, que possa englobar os diferentes parceiros que atuam neste setor. Repetir-me-ei, universidades, institutos públicos, setor empresarial, que tem que colaborar para este esforço. Do nosso ponto de vista estratégico, no Ministério da Saúde, a área em que estamos a trabalhar para centralizar este processo é a criação do Registro de Saúde Eletrónico. A nossa ideia é que o Registro de Saúde Eletrónico pode constituir a rede, pode constituir o eixo central onde este conjunto de ideias se pode articular do ponto de vista dos prestadores, dos diferentes prestadores, públicos e privados, também do ponto de vista dos cidadãos e das possibilidades de alargamento desse serviço aos cidadãos. Será, do nosso ponto de vista conceptual, a rede onde se articularão este conjunto de iniciativas. E eu quero destacar que neste encontro, assim, enfim, um pouco também a exemplo da valorização que nós fazemos deste encontro que a APDC organiza hoje, nós, pela primeira vez, intervirá o novo coordenador do Registro de Saúde Eletrónico, que vai ser nomeado nos próximos dias, o Dr. Luís Campos, que eu aproveito para
apresentar. Ele é bem conhecido, é um dos mais destacados profissionais de medicina portuguesas e é também significativo que nós quiséssemos escolher, sem desrespeito pelos múltiplos profissionais das tecnologias de informação que estão aqui presentes, que nós quiséssemos escolher alguém que vem da área da prestação de cuidados de saúde para a coordenação do registro de saúde eletrónico, porque, uma vez mais, o problema do registro de saúde eletrónico, seguramente haverá muitos problemas de natureza tecnológica, mas o problema não é um problema tecnológico, é um problema de processos e de inovação nesta área. A Comissão Nacional para o Registro de Saúde Eletrónico começará a trabalhar logo no início de junho e nós temos a expectativa de que em 2012 seja possível ter em Portugal um registro de saúde eletrónico para todos os cidadãos, sendo certo que esse é um processo em criação, não haverá, será um processo de acrescente progressivo de novas funcionalidades e novas capacidades numa interação que se pretende inovadora e que pretende envolver os cidadãos. Queria também valorizar os diferentes níveis da inovação nesta área. Desde logo os níveis locais e regionais, onde nós teremos que desenvolver muitas das nossas esforços e muitas das nossas potencialidades, também naturalmente o nível nacional e o nível internacional e europeu, onde nós temos que nos afirmar. Eu acho que esta área da inovação na área da saúde é uma das áreas onde Portugal tem que investir fortemente na possibilidade da sua afirmação no contexto internacional. Eu valorizo por isso muito, particularmente, a participação de um conjunto de convidados que vêm de fora do país trazer aqui a sua experiência e a participação na parte da tarde do responsável pela DG Info nesta área da saúde, Elias Ecovidis, que vai também intervir neste colóquio. Eu não quero ocupar muito o vosso tempo, eu acho que muitos dos outros participantes têm coisas mais interessantes que eu tenho para vos dizer. Dizer-vos apenas que nós, no Ministério da Saúde, acompanharemos com muita atenção o conjunto das intervenções que aqui forem produzidas e estaremos muito disponíveis para, ouvindo essas intervenções, as mensagens que nos possam trazer, procurar contribuir para o desenvolvimento de um ambiente institucional adequado à promoção da inovação neste domínio. Nós temos trabalhado muito em conjunto com o nosso Polo da Competitividade da Saúde, com o Health Cluster Portugal. Estamos muito interessados em que se possam desenvolver iniciativas concretas que potenciem, do ponto de vista institucional, este esforço de inovação que vem das diferentes instituições que trabalham nesta área. Eu acho que numa época de dificuldades financeiras, económicas, sociais, que são bem conhecidas e que quanto mais não seja, a agenda mediática não nos deixa delas distrair nem por um segundo, é muito estimulante que nós possamos ter aqui um encontro voltado para a reflexão sobre as possibilidades e sobre o futuro. E eu acredito muito que é nesta área da prestação de serviços sociais inovadores que permitem aproximar a qualidade de vida dos nossos cidadãos e que permitem criar valor para a nossa economia, que nós temos uma possibilidade de ajudar a desenvolver o país. E quero agradecer à APDC a organização desta iniciativa e agradecer a todos vós a vossa participação, manifestando a nossa disponibilidade para a criação de condições para que ela possa afirmar-se em iniciativas nos próximos meses. Muito obrigado.